Então vamos lá. Leis de Newton. Item 3. São fáceis. Em resumo, são fáceis. As 3 leis, aqui eu tenho duas que talvez não dê tempo. É tranquilo. O que fica um pouquinho detalhoso é quando a gente começa a analisar algumas coisinhas. Força normal, peso, atrito. Aí você põe gravidade no meio. Tá dando zoom aí? Deu zoom não, né? Tá belezinha? Apareceu aqui. Tá. É zoom e vai tirar de mim. Se der zoom, eu vou aí, ó. Então, aqui no início é fácil. Lei de Newton. Vou falar, igual eu comentei em outras salas, vou reforçar de novo com vocês, é o seguinte. Física. Plantaram a sementinha na cabeça. Na minha não, porque na transição mudando de cidade, não deu nem prazo. E também meus pais não estudou muito. Um foi até a 8ª, um foi até a 6ª série. A realidade era outra, né? A gente hoje consegue fazer... Ainda bem, estudar faz bem. Mas geralmente a sementinha é plantada lá, né, na casa da gente, que matemática é difícil. Né? Já expliquei, a dificuldade é da pessoa, não é sua. Entenda, a dificuldade é sua, não do seu filho. Não planta uma semente na cabecinha dele. Tenta incentivar, tenta colocar próximo de gente que entende, para ajudar ele. Se você reforça isso, a pessoa nem viu. Sabe? Quando você vai fazer uma coisa, nossa, isso é difícil demais, a pessoa nunca nem fez. Você nunca nem fez, a pessoa te falou difícil, você já chega num lugar achando que é difícil. Eu já te falei, isso é mental. Cognitivo, né, mentalmente, ou motor, você fazer alguma coisa, realmente a gente é diferente um do outro, talvez é difícil mesmo. Ah, vou começar a correr. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Mas se você requer treino, você fica bom. Às vezes você vai demorar mais que uma outra pessoa que já tem uma habilidade, tem alguma vantagem biológica, algo do tipo. Por que você está comentando isso? Porque a ciência, uma das faixas que eu explico aqui para vocês é a física, que é os fenômenos da natureza. Nada mais é do que pegar tudo isso que já existia aqui nesse planeta, antes da gente estar aqui, demolindo tudo, acabando com tudo, já existia. Aí teve uma faixa de pessoas, em outras palavras, cientistas, que são curiosos com o que acontece por aí, cara. Eu já falei isso pra vocês. Por que hoje é fácil? Hoje você tem vários métodos para você pesquisar para entender alguma coisa. Né? Tipo um exemplo. Ah, por que a gente teve a superlua aí dia 1º de agosto, até agora dia 31 de agosto. Tem pessoas que estão ligadas aí, tem pessoas que não. Porque é uma lua cheia bem grandona, bem bonitona. Tem uma explicação. Você lê um pouquinho o movimento da lua, hoje é fácil. E no passado, a pessoa não tinha nenhuma base, não tinha nem o ser mais grosseiro na internet. Então tem essas pessoas que vêm com essa curiosidade, vêm anotando dados, aí é normal, a gente morre, outras pessoas continuam os estudos. Então a física aqui em si, ela tenta entender o que a gente vive e o meu papel é tentar transmitir para vocês, e graças a Deus, né, não tem só eu nesse planeta que faz isso. O YouTube está cheio de gente que faz isso. Talvez você ache melhor que eu, isso é bom. Você pode pesquisar e assistir lá, e ver vários exemplos. Então não tem desculpa. Então o que a gente tenta fazer é pegar essa faixa de curiosidade que essa galera teve cientista, só falando de física agora, e tentar explicar por que é assim. E a gente vive isso. Então acaba que o meu papel aqui é fazer isso. A gente, o que as leis de Newton em resumo? As leis de Newton explicam umas condições que a gente tem que sempre foi assim e sempre vai ser. Tipo um exemplo. Se você tiver algo que você coloca numa mesa ali e não mexer, cara, vai ficar ali, enquanto não deteriorar, acabar tudo, vai ficar ali parado. Isso é óbvio. Isso parece até bobo, né? Mas tem uma lei que explica isso. É essa aqui, ó, primeira. Inércia de repouso.
que nada mais que descreve, que fala que se algo está em repouso, fica eternamente em repouso, a não ser com a força externa age sobre ele. Falando em outras palavras, aquilo não fica parado eternamente, a não ser que você vai lá e pega e muda aquilo de lugar, empurra aquilo, ou tira. Lei de Newton é isso. É uma coisa tão básica, hoje é básico, mas no passado era curioso para algumas pessoas. Nesse caso foi para Newton, né? Ficou curioso. Por que não pode ser diferente? Hoje pra gente é mais fácil, a gente só aceita e vive. Só que, igual eu quero comentar com vocês, tem coisas que é legal a gente se indagar e querer entender um pouquinho. Tudo bem? Então, na física, a gente faz isso. Eu faço isso, eu busco fazer isso. Porque é isso. Claro. A missão nossa aqui, no Colégio Militar, se aqui fosse Zuca, se aqui fosse Colégio Ângulo, Objetivo, Unicamp, qualquer escola, um dos objetivos nossos é eu passar o conteúdo e no final a gente resolver exercício. Infelizmente, um dos requisitos e o maior é esse. Eu transmito o conhecimento, você tenta aprender, a gente reproduz resolvendo exercício e no final você tem que fazer uma prova. Então acaba que entra algumas coisinhas que você tem que aprender também, nem que seja na marra. Que é pegar uma análise física que tem como você implementar algum cálculo para resolver algum exercício. Beleza? O que eu tentei fazer e vou tentar fazer com vocês é mostrar que física realmente para uns é difícil, eu entendo, eu respeito, mas você entenda que a física só quer te ajudar a explicar algumas coisas. Aqui não tá, vai começar a ficar mais claro agora, porque lá na cinemática é um pouquinho chato mesmo. A gente só fala de movimento e blá blá blá. Mas quando a gente começa a falar de temperatura, calor já explica muitas coisas. Tipo, um exemplo básico. Você chega na sua casa e tem uma mesa de granizo, de pedra, uma mesa de pedra. Sempre ela está gelada. Na verdade, ela não está gelada. Ou às vezes você pisa lá no carpete e na cerâmica. A cerâmica sempre vai estar gelada e o carpete não, ou o tapete não. Você mede a temperatura, é igual nos dois. Mas por quê? Tem uma sensação térmica, tem uma diferença, que chama condutividade térmica, e a gente começa a estudar e entender. Aí já entra a química junto, que é geometria molecular ali dentro, e assim por diante. Então fica mais claro algumas situações. Beleza? Aqui eu acredito que já começa a melhorar um pouquinho. Então na física a gente vai fazer isso, a gente vive as 3 leis de Newton. A gente vive o que ele descobriu, né? E a gente vive outras condições físicas. A gente vai falar só das 3 por enquanto. O que é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton conceitua 2 coisas. É a inércia de repouso e a inércia de movimento. A inércia de repouso nada mais é que você tiver algum objeto sobre a mesa. Sobre a mesa. Se você não fazer nada, esse objeto vai ficar eternamente na mesa. Colocou alguma coisa lá e não tirou. O que é a inércia de repouso? O que é a primeira lei de Newton falando sobre repouso? A primeira lei de Newton é: se você tem um objeto em repouso, repouso é o tempo passa e aquilo não muda, está no mesmo lugar. A gente já discutiu isso aqui. O que é um movimento? O tempo está passando e aquilo está mudando de lugar conforme o tempo. O tempo passa, a cadeira aqui está no mesmo lugar, desde se ninguém mexeu nela, desde que você entrou na sala. A mesa, talvez ninguém mexeu. Então colocou coisa em cima, está no mesmo lugar. O tempo passou de 7 horas até agora, 9 e 9. Então ela está em repouso. E nesse de repouso é, se eu tenho um objeto em repouso, velocidade de 0 metro por segundo, vai ficar eternamente parado. A não ser com a força externa age sobre ele. O que é uma força externa? Eu vim aqui pegar essa caixa, ou vim empurrar essa caixa. Para ser mais simples. Vou conceituar isso aqui na prática agora. Inércia de movimento. É um objeto que seja em movimento retilíneo uniforme. MRU, movimento retilíneo uniforme. É um objeto que está movimentando em linha reta, com a velocidade uniforme. O tempo passa, a velocidade é a mesma, o tempo inteiro. Exemplo básico.
que a gente vê pelos filmes e também tem pela ciência hoje, quando lança alguma coisa no espaço, fora do nosso planeta, fora da atmosfera do nosso planeta. E aquilo fica eternamente em movimento, a não ser que entra numa órbita de um planeta ou colida com alguma coisa. Exemplo, a Voyage 1, que é a Voyage 2 e a Voyage 1, são satélites. Foi lançado lá 1900 quebrado atrás. Você sabe disso. Colocou um disco de ouro, tá, a música dos Beatles. Qual que é a função? Eu tinha até perdido o sinal essa semana, voltou agora de novo. Eles lançaram, no passado eles falaram assim, vamos lançar um satélite, a gente lança ele, quando ele estiver quase saindo da órbita, estou sendo grosseiro aqui, não pode dizer, só para você entender. Quando ele estiver quase saindo da órbita do nosso planeta, seria Plutão naquela época, o último planeta, que hora que Plutão não é, mas tudo bem. A gente vira ele para o rumo da Terra e deixa ele embora. E vamos deixar ele ir até onde? Vai que a gente acha uma civilização por aí. Tem a Voyage 1 e a Voyage 2, são satélites. Se você pesquisar, você vai ver sobre isso. Aí eles colocou num disco, gravou na época, não tinha SD, né? Na época era discão. Colocou tudo que a humanidade tinha vivido, as guerras, os problemas, os políticos. Gravou tudo lá dentro. Que se alguma humanidade, algum outro ser, então você precisa com a gente, pegasse e decodificasse aqui para entender, pô, existe vida a não sei quantos bilhões, trilhões de distância. E essa é a história deles. O ruim vai pegar o passado, né? Mas é o único jeito que tem para ir tentar. E eles tentam de todo jeito. Tem o James Webb, tem o Hubble, que fez uma jornada enorme agora. De novo, o que a Voyage 1 está fazendo? Um movimento retilíneo uniforme. Uma inércia de movimento. Foi lançado no espaço e está com uma certa velocidade, a não ser que algo externo faça a Voyage, o satélite parar. Ele esbarra algum objeto, ou ele entra no alto do planeta, certo? Então, o que é a primeira lei de Newton? Inércia de repouso, algo vai ficar sempre parado. Inércia de movimento, aquele objeto sempre está em movimento em linha reta. Aplicações no tempo atual, desculpa. É difícil a gente usar, mas é o recomendado. Uma delas é o cinto de segurança. Hoje a gente tem um balãozinho que infla. Qual é o nome? E aí a gente tem outros mecanismos de segurança. Com as leis de Newton, a gente entendeu o seguinte: o carro está parado, você já viveu isso, você vai viver isso, você vai continuar vivendo isso se você estiver vivo. E em sintonia, no mindfulness, né, vivendo o presente. Que é o quê? Você está lá desatento no carro, uma pessoa liga o carro, mas você está lá no celular, o cara acelera de uma vez. Você sente que parece que você foi jogado para trás. Porque você estava numa inércia de repouso. Quem saiu foi o carro, a tendência é você ficar parado. Agora faz falta algumas coisinhas. Tem um vídeo no Instagram, não vai dar para vocês verem direitinho, mas muita gente acha que viu isso. Eu acho. Que o cara está sentado na carroceria de uma caminhonete e um carro vem e bate na traseira da caminhonete. É muito bom ter filmagem hoje. Assim, para quem usa para esses benefícios. O que acontece? O cara tá na caminhonete mexendo com alguma coisa, o carro vai e bate. Igual você tá ali, ó. Um exemplo, o cara tá ali parado na frente da escola, uma caminhonete, o cara tá na tampa traseira, sei lá, arrumando alguma coisa ali, sentado em cima da tampa. Um carro vem doido e bate no carro. O carro vai e o cara cai. Não sei se você viu esse vídeo. Tem salvo aqui. Eu vou... Esses vídeos aqui vai ter um objetivo bem legal no futuro. Aí o que acontece aqui, ó? Vou achar ele aqui. Isso é inércia de repouso. O cara estava parado. Quem moveu só foi o carro, não foi a pessoa. Vou achar não, meu Deus. Cadê? Você já viu já? Eu já vi, já. O cara veio preparar aquela. Ah, não sei se eu salvei não. Aqui não, não sei que a pessoa excluiu. Salvei no Instagram, tem como você salvar bonitinho lá. Achei não, depois eu mando pra vocês. E qual que é o intuito disso? De eu comentar da primeira lei de Newton e da segunda a gente associando o trânsito. Então o problema que gera aqui, ó,
Espero que ninguém viva isso. Isso é um problema causado às vezes com o computador, viu? Você fica mexendo, jogando mais. Porque quando o certo é você ficar assim, o monitor reto e a cervicalzinha reta. Beleza? Acho que é tendinite, muito disso. Às vezes gera um probleminha, gerava no passado, os carros não tinham aquele encostinho de cabeça. O carro saía, as pessoas faziam isso, ó. Sacou? Aí aqui gerava um problema. Aqui. Primeira lei de Newton. O carro sai, a tendência... O carro sai... Me ajuda, meu amigão, para me aula. O veículo sai... E você tem que ficar parado, que moveu o veículo. Você está na moda aí. A galera aí talvez tem moto, já andou de moto, anda de moto, final de semana inteiro. Está lá no passageiro lá, digitando. Se não abrir, o cara vai lá e... Entendeu? Se você não tiver com as pernas travadas lá, né, viajando no celular, você cai. Você fica igual o cara. O cara que vai fazer o... acelerar lá, né, moto sem escapamento, sem doidão, ele sabe que ele vai fazer um movimento, ele se prepara, ele segura mais firme e tal, ele vai acompanhar o movimento da moto, porque ele vai gerar aquilo. O cara que tá atrás do celular desligadão da vida, a lei de Newton vai atuar aí, cara, em vez de movimentar, a moto sai e você fica. Porra. O encosto de cabeça feito nos veículos, isso tem muitos anos já, né? Foi feito por causa disso. Outro problema que gerava, tem uma discussão que acontece demais, eu adoro, eu não entro no meio para discutir, eu adoro quando tá meu pai junto. Porque às vezes ele comenta isso é verídico também, claro, tem toda uma logística de compra, que os carros antigos é muito mais forte que os carros novos. Correto. Né? A empresa também quer vender, o carro bate, já destrói tudo, se você não tem seguro, compra um novo. É dinheiro no meu bolso da empresa. Né? Mas na lei sobre trânsito, quando você estudar, se for tirar carteira, ou se vocês interessam saber um pouquinho, quem gere as leis e tudo mais mundial, eu falo mundial assim também, mas aqui no Brasil, o certo é você sair vivo de um veículo. A importância é você sair vivo. Então a tendência da lei é sempre favorecer você sair vivo do veículo. Por isso que fez o encostozinho, pra você não ter problema. Isso aqui gera um problema, viu? Você fica muito assim, ó. Isso aqui vai gerar um problema, viu? Gera dores, cabeça, aí vai distribuir para o corpo. Talvez não tenha volta. Se não me engano, tem delícia esse problema. Se não for, corrigir depois. O que eles fizeram também? Quando tinha acidente de veículo, o carro antigo era mais resistente. Painel duro, igual parede. O carro batia, o cara tá lá. Para quem gosta de ficar filmando a 200 km por hora, o painel, você está vendo um veículo, tá lá filmando, 180 km por hora, coloquei no carro tal, tá certão, garoto. Está lá. Isso aí. O carro tá a quanto? 200 km por hora. Tá lá feliz gravando um vídeo que você vai mandar para seus amigão. Você comprou 200 km por hora no carro do seu pai. Quem tá 200 km por hora também? O carro tá 200, eu falei. Quem tá mais? Você. Se você tiver seu amigão do lado, ele também. Quando o veículo bate, meu patrão, quem tá parando é o veículo. O veículo, desculpa, ele que se dane aí, velho. Mas você tá 200 km por hora, você vai continuar, ó, né? Inércia de movimento. Movimento é retilíneo uniforme. Se você mantém aquela velocidade, você vai continuar em movimento. Se não usa cinto para diminuir a inércia de movimento, você bate no painel. E nós somos frágeis. O cérebro fica enganando a gente, né? Quando a gente está bem saudável, a gente fica ignorante, arrogante, querendo humilhar, querer ser melhor que os outros, mas pega uma gripezinha, às vezes até quase morre, se deixar. Por causa do vírus, você nem vê. A gente tem que diminuir um pouquinho essa bomba. E aqui é melhor, mais ainda, você está filmando, bate o carro, acabou. O carro amassa, bate o painel, morreu. Aí o que a lei faz? Cinto de segurança. Diminui a inércia. A sua velocidade diminui num instante bem curtinho.
que fizeram? Também implementou, se não me engano, em 2007, a IBR. Obrigatório nos carros, todos os carros fabricados têm que ter a IBR. Obrigatório. Antes era um requisito para quem pagasse um pouco mais caro. Não, está na lei. É igual eu falo para vocês, já falei sobre lei aqui. Tem coisas que os governantes têm que fazer que está na lei, é direito seu, não é porque o cara é bom, não. Viu? Arrumar a rua da sua casa, colocar luz, saneamento básico, bote, calçada limpa, parques para as crianças. Talvez seu irmão, você vai brincar, tem que estar arrumadinho. Daniel arrumou, ele é bom. Não, pode ser o prefeito que eu falasse aqui. Não, está na lei. O seu carro tem cinto de segurança, vocês que vão ter carro no futuro, se Deus quiser todo mundo. Cinto de segurança, ABS, freio ABS. Ele tem um sistema. Você já viu quando a galera fala que se amassar o teto é perda total, PT? Só de amassar o teto, se for bater alguma coisa, é amassar a coluna do teto. Porque a carcaça do veículo também, ela tem que formar tipo uma bola. Às vezes você pode ver acidente, o cara fala assim, nossa, fulano bateu não sei quantos quilômetros por hora, 180 km por hora e só sofreu um arranhãozinho. Amém, cara. Porque no passado não era assim. O carro batia, o motor vinha no sentido da pessoa, o motor sempre, geralmente, na frente, vem no sentido da pessoa, o cinto de segurança era material horrível, arrebentava, não tinha airbag para inflar, o carro amassado de qualquer jeito, você morria preso lá dentro das ferragens. Aí você tem hoje, eu estou falando só de física, defendendo física, mas você sabe que tem engenharia, você tem química, você tem levantamento sociocultural, você tem várias disciplinas e áreas envolvidas nisso. Só para defender na física, viu? Mas se você pegar aí, você tem algoritmos, você tem várias coisas envolvidas nisso. Estou defendendo física. Então a inércia de repouso e inércia de movimento entra nesse conceito que eu estou falando só de trânsito. Então quando a pessoa colide a essa velocidade, 200 km por hora, a tendência do carro é, você está usando o cinto, diminui a inércia. Se você aciona o airbag, diminui o impacto, o impulso que você ganhou ali, diminui a inércia, você colidir menos, acidentalmente. E tem do lado também, tem um que é em formato cortina, tem do lado também airbag. Só que aí são mais requisitos para carros mais caros. Tem que ter os básicos, o da frente, o do passageiro e dependendo do de trás. O motor do veículo, o certo, quando o veículo bater, ele desmanchar deformar o para-choque, o motor cair para baixo. Vou considerar o motor está aqui, ó, quando o veículo bate, o motor tem que cair para baixo. E essa estrutura, que é um chassi que está aqui, ó, ele forma tipo uma bola, dependendo do jeito que for a colisão, se for de lado, se for traseiro, se for frontal, para proteger os seres que estão aqui dentro e você sair vivo. Os carros mais novos, é ruim qualquer batidinha massa? É. Mas se for pensar em termos de vida, é melhor, cara. Eu prefiro você sair vivo de um acidente do que você sair morto e o carro tá inteiro. O carro joga fora e compra outro em vida. Não tem volta. Então, quando a gente pega a primeira lei de Newton, de repouso e de movimento, a gente entende um pouquinho aplicando no conceito também do trânsito. Não. Agora se você baixar, você já vai. Então, a primeira lei de Newton é isso. Inércia de repouso, algo está parado, vai ficar eternamente parado. Se algo está em movimento, continua em movimento. Tem algo que a gente vive bastante também, aproveitando o trânsito. Você vai viver isso incansavelmente. Sabe lá, o cara está dirigindo, a pessoa está dirigindo e você está no passageiro, correto? A pessoa faz uma curva indo para a esquerda. Qual é a sensação que você tem? Você está sendo jogado para a direita. Aqui, ó. Vamos considerar que você tem um veículo, ele está indo em linha reta, correto? Tem duas pessoas aqui dentro. Se o veículo faz uma curva para a esquerda, o cara vai acompanhar o movimento. Mas a tendência é você ir em linha reta. A tendência é você continuar em linha reta. O veículo faz a curva para a esquerda, você tem movimento retilíneo uniforme, reto, e não reto, o veículo. Aí o cara faz uma curva. O seu corpo, a tendência é uma massa, uma inércia, massa inicial. Tudo que tem massa tem inércia. Quanto maior a massa, mais inércia tem. Vou conceituar isso também.
Você tem dois corpos, passageiro e motorista. O carro faz a curva para a esquerda, o cara vai acompanhar porque ele sabe que ele vai fazer o movimento. A tendência do carro é virar e sair reto. É isso, a tendência é essa. Só que você encosta na lateral do carro. Inércia de movimento. Por que não pode carregar ninguém num carro que tem carroceria atrás? O certo é não poder. Ah, eu adoro. Não pode. Você está num veículo, não 200 km por hora, 100, como assim? Inércia de movimento. Você está aqui atrás, feliz da vida, fazer bagunça. O cara para porque passou uma beija-flor na frente do carro. Você continua a 100 km por hora. Inércia de movimento. Perguntas? O que é mais fácil separar? Uma pessoa vindo de bicicleta, uma criança, 10 anos. Parar ela. Ou um bitrem vindo. Os dois estão a 30 km por hora. 30 km por hora. 30 não é pouco. Qual que é mais fácil parar? A bicicleta ou o bitrem? Qual que é mais fácil de parar? O braço do bitrem? Parabéns. O mais fácil é a bicicleta. Deus me não, né? O mais fácil é a bicicleta. A bicicleta e a pessoa, a criança de 10 anos, tem uma massa muito menor que o bitrem, correto? Quanto maior a massa, mais inércia. É difícil você tirar ele do movimento retilíneo. Opa! É muito mais difícil você treinar um caminhão a 30 km por hora, para ele parar, você tirar ele da inércia de movimento é muito mais difícil. Porque quanto maior a massa de qualquer coisa, mais inércia tem. É mais difícil você tirar ele do repouso ou tirar ele da inércia de movimento retilíneo uniforme. É mais fácil você tirar do chão um objeto de 500 gramas ou um objeto de 200 quilos. De 500 gramas. A massa é menor, a inércia é menor, ele está em repouso, parado. Você vai tirar inércia de repouso. Agora, algo 200 quilos você não tira sozinho. Mais fácil é arrumar um guincho, alguma coisa e arrancar isso ali. Porque a massa é maior, tem mais inércia, a tendência dele ficar em repouso é maior. E se ele estiver em movimento, a tendência dele é maior ainda de ficar em movimento. É muito mais difícil parar. Perguntas? Meu senhor. Ao senhor. Tá bom. Chega.